Ultimamente eu tenho estado muito nessa vibe de querer refazer desenhos antigos que eu gosto bastante, e eu não poderia dizer que essa foi uma das melhores decisões que eu tomei recentemente. Porque é uma dica de artistas, você pegar um desenho antigo e você refazer ele com o seu estilo atual, porque aí você vai ver as suas evoluções, o que você melhorou e o que você não melhorou. E o que ainda falta pra melhorar, talvez? Mas enfim, eu já tinha feito um outro desenho de uma personagem minha, que é a Lilian, que eu vou estar colocando o desenho aí do link dele no final desse vídeo, e eu acabei me empolgando. Então dessa vez eu decidi fazer um desenho antigo que tem ela e o Coley, que é esse outro carinha que tá nesse meu sketchbook aí. Mas, como eu não tenho uma versão atualizada dele com o rosto de frente, eu decidi fazer um esboço antes de começar o speed paint, assim. Antes de começar o desenho, speed paint, Então, eu peguei algumas referências bem basiquinhas dele que eu tinha feito há algum tempinho atrás e fui tomando como base para poder fazer esse esboço dele de frente. E olha, se eu fosse você, eu sentava, pegava uma folha e iria desenhando comigo durante esse vídeo, porque, meu camarada, vão ser 30 minutos de muita fala, muita coisa que eu tenho a dizer, e como vocês sabem, meus vídeos não têm script. Então, vai ser muito assunto e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então, vamos lá. Sobre o refazer o desenho, como eu tinha explicado, é realmente uma forma muito boa de você ver o quanto você evoluiu, principalmente para nós artistas que temos dificuldade em reconhecer o nosso caminho evolutivo. Porque eu vou te dizer, tá? Esse desenho que eu tô fazendo deles agora era a forma que eu imaginava eles antigamente. Mas com o meu talento, né? Meu traço, ele não tava acompanhando o meu pensamento. Mas isso acontece com a gente mesmo, porque acontece um fenômeno com nós artistas que o nosso traço muitas vezes ele não tá acompanhando aquilo que a gente imagina. Por isso que tem gente que fica frustrada quando vai desenhar uma coisa e não consegue fazer daquele jeito que estava imaginando porque o traço não está evoluído o suficiente. É por isso que eu te falo, se você não entende muito de alguns assuntos, vai estudar sobre eles, procurar vídeos na internet, fazer desenhos de observação, que é muito importante. Às vezes mais importante do que você, por exemplo, em anatomia, dissecar toda a pele do ser humano, mergulhar assim a fundo em todas as partes do corpo, saber cada tendãozinho, cada músculo. Às vezes você só precisa saber o básico para poder fazer uma coisa muito bem feita. Porque, por exemplo, no cartoon é uma simplificação da realidade. Não necessariamente você tem que saber tudo, mas é bom que você saiba o básico para poder fazer bonito. E é isso, basicamente. Faça redesigns de desenhos antigos para você poder ver sua evolução. Guarde seus desenhos antigos para você também poder ver sua evolução. E com questão de evolução, agora eu vou começar a falar dos meus personagens, da origem deles e de muitas outras coisas. Começa já dizendo que eu criei eles mais ou menos em 2020, quando a nossa querida pandemia estava começando. E, na verdade, eu não exatamente criei eles do zero. Assim como muitos outros personagens, o Coley e a Lilian surgiram em um sonho. E a forma física deles não é tão exata assim, com esse design que eu criei e acabei oficializando. Mas eu vou dizer que esses designs deles, eles estão bem parecidos com o design de um dos meus dois sketchbooks passados, que foi o que eu fiz o primeiro design deles. Porque é o seguinte, quando eu sonho, às vezes eu sonho com atores ou com pessoas que se parecem com atores. Então eu pego esses atores e uso eles de referência. E neste sonho que eu sonhei com eles, depois quando eu fui fazer as referências para poder fazer o desenho deles, foi muito engraçado, porque não sei o que me aconteceu, mas nessa época eu estava com uma apreciação assim pelo Vincent Cassel, que é um ator parisiense que morou no Brasil aqui há um tempinho, mas acho que ele já saiu daqui, que ele pareceu muito gente boa. Eu acabei me interessando muito assim pela aparência dele, principalmente dele jovem, e acabei pegando um pouco dessa aparência pro Coley. Já pra Lilian, eu acabei mergulhando de fundo na Winona Ryder jovem. Antes ela se parecia um pouquinho com a Anne Hathaway. Eu acho que era Anne Hathaway. Só que aí eu acabei pesquisando no Pinterest e, meu Deus, a Winona Ryder jovem, literalmente, assim, foi a
cara pra eu fazer a Lilian. Nossa, quem dera se eu pudesse trazer uma maquininha do tempo, trazer os atores antigos pra ficarem jovens de novo, que se eu fizesse um filme eu ia fazer com ela. Ficou perfeito. O cabelo estilo pixie, assim, o rostinho, e etc. Tudo. Enfim, vamos falar do sonho. Basicamente, no sonho que eu tive com eles, a Lilian, ela era meio que tava investigando alguma coisa. E ela conheceu Coley. Ah, sim, lembrei. Ela trabalhava meio que na polícia. Ela estava investigando um negócio na cidade dela, envolvendo, eu acho que uma droga ou alguma coisa assim. Não faço a menor ideia do sonho original, mas eu usei o sonho original para poder fazer a história deles. Aí no sonho ela estava investigando alguma coisa assim, e ela conheceu o Coley em uma dessas paradas policiais aí pra saber o que tá acontecendo na hora de um acidente, alguma coisa assim. Aí ela conheceu ele. Eles meio que se envolveram assim romanticamente, e depois em um dia, quando ela acordou aí numa casa que ele tava junto, ela acabou vendo ele em uma forma muito estranha. Ele do nada, de manhã, amanheceu com o corpo completamente doido, assim, cheio de penas por todo o corpo, não parecia mais, assim, um cara normal. E ela ficou tipo, meu Deus, o que é isso? Ele falou, calma, eu posso explicar, sou eu ainda. Ele meio que foi atrás dela, demorou pra ela entender que era ele, mas depois eles se resolveram. Se resolveram entre aspas, porque a história deles é meio conturbada, mas isso é um ponto pra outro momento. Aí então eu acordei e falei, preciso escrever esse bagulho. Escrevi sobre eles, fiz um breve esboço e o primeiro desenho de todos que eu fiz dele foi aquele do sketchbookzinho que apareceu no início. E com o passar do tempo, eu fui estudando mais a referência dos dois atores que eu peguei pra eles e eu fiz algumas mudanças ao longo do caminho na aparência deles, mas eu não quis me distanciar tanto assim dos esboços originais e das referências que eu peguei. Eu só meio que suavizei algumas coisas na expressão assim do Coley, porque ele tem assim expressões marcantes, principalmente assim o formato do rosto, do queixo, do nariz, que o nariz dele é grande e tal. E eu também não queria fazer uma cópia exata dos atores. Eu queria que eles fossem só inspiração mesmo, só referência. E essa versão atual deles eu vejo que tem mais semelhança com o primeiro desenho que eu fiz. Principalmente da Lilian. Não, da Lilian não. Esquece da Lilian, só o Coley mesmo. Porque a Lilian eu acabei refazendo ela para que ela tivesse esse rostinho assim um pouco mais angelical. O design deles atual eu amo demais, principalmente do Coley, porque as penazinhas assim desse lado do rosto dele ficaram maravilhosas. Para esse design dele das penas, eu peguei de inspiração algumas espécies de arara. Arara canidé e a arara vermelha, para essa parte vermelha que ele tem no rosto, que vocês vão ver mais à frente. E para Lilian, eu peguei nada mais nada menos que uma libélula. Libélula. Ela é de um tipo de libélula e o Coley ele é meio que de uma espécie mista. E isso faz parte da história deles, porque ele sofre, meio que, na verdade não sofre exatamente porque ele esconde isso, mas ele sofre preconceito por ele ser meio que um metamorfo. Já vou explicar já. Por que essa questão do metamorfo? Esse sonho original que eu tive acabou inspirando a história deles, aonde se passa em um tipo de Brasil fantástico, um lugar inspirado no Brasil, porque sim, temos que empoderar o nosso país. Temos que empoderar o nosso país. E eu quis fazer que eles moram em uma espécie de Brasilfland. Meu Deus. E eu quis fazer que eles meio que moram em uma espécie de Brasil fantástico dos anos 2000. E o Coley, ele foi vítima de um tipo de crime que tem na história deles, que é tipo changeling. Eles mudam as crianças quando elas nascem, e o Coley acabou numa família que não era a família biológica dele, e o nome do crime é changeling. Eu sei que changeling são as fadas que na verdade são substituídas pelos bebês, assim, na mitologia, mas eu botei o nome desse crime como changeling. E às vezes eles fazem isso porque, sei lá, troca de criança, mercado negro, não sabemos agora. Mas o Coley é uma mistura de, por exemplo, fada com pássaro. Por isso que ele é um mestiço e acaba tendo algumas habilidades por causa disso. Por exemplo, ser mais agressivo, ter um instinto assim, mais, vamos dizer, caçador, alguma coisa assim, mais forte que as outras pessoas, basicamente.
E no mundo deles, ele esconde isso da Lilian e de todo mundo. Porque eles sofrem muito preconceito, as pessoas não gostam dessa questão dos metamorfos porque eles têm medo, tipo, pensam que são bárbaros e animais e etc. por causa de muita coisa que aconteceu no passado. E tem pessoas como ele por aí, mas é uma coisa, assim, extremamente rara. Só que na história deles acaba acontecendo alguns eventos onde as pessoas acabam se transformando em monstros, ninguém sabe explicar o porquê, e ele e a Lilian acabam meio que, por acaso, fazendo uma dupla juntos, e os dois têm que resolver esse balaio todo aí. Só que tem um porém. Lilian não sabe que ele é um metamorfo, ele nunca contou pra ela, não pode contar pra ninguém, porque nessa história ele também é um detetive gringo que vem pra cidade dela pra poder ajudar neste caso que eles chamam de anomalia bestia. Porque ninguém sabe o que está acontecendo, tá todo mundo se transformando em monstros. E, assim, ele tá ferrado, tá muito ferrado. E ela não sabe de nada, coitada. Eu sinto pena dela às vezes, ela é ingênua e, não sei, eu só sinto pena da Lilian. Ainda mais porque esse negócio da anomalia bestia, ele é causado por uma substância que acabaram descobrindo e que acabou vazando para algumas pessoas em uma festa, e ninguém sabe quando uma pessoa pode virar um monstro ou não, porque essa droga ela pode meio que agir na hora ou depois. E eles têm que descobrir isso, só que tem outro plot twist. O Cole precisa dessa droga para ele poder ficar normal. Olha só, um detetive investigando o próprio caso. Uau! Cara, eu imagino só ele assim, tremendo na base, chegando assim no quartel policial, errando português. E tipo assim, bora pesquisar esse negócio, bora. E ele, bora, sendo que ele conhece o fornecedor. Este bicho é uma cara de pau tremenda. E ele tem problemas de temperamento, assim, né? Porque quando você esconde uma coisa, você fica mais nervoso. E assim, ele não é uma pessoa assim tão, assim, meiga, não é uma flor que se cheire, vamos se dizer. Já a Lilian, nossa, a Lilian é mil e uma flores. Ela é muito fofa, é muito simpática. E os dois meio que fazem um contraste. O engraçado era que no início eles estavam muito me lembrando o Hades e a Perséfone da história em quadrinhos Lore Olympus. Eles estavam parecendo muito o Hades e a Perséfone. Eu não queria este negócio, porque assim, o Cole, ele continuou mantendo o cabelo branco, porque eu quis deixar o cabelo dele branco. E assim, o formato do rosto dele, o nariz principalmente, o cabelo branco, eles estavam igualzinho do Hades. E a Lilian tava igualzinha o design da Perséfone, assim, não exatamente, mas tava com a cara igualzinha da Perséfone, com o cabelo curtinho. Meu Deus, mas eu até falei assim, não podemos copiar ninguém, eu não quero que os personagens sejam plágio de alguém. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou mudar algumas coisas, vou tentar me distanciar do design deles, mas infelizmente eles continuam parecidos um bocadinho com os dois. Eu ligo pra isso? Não. Vocês ligam? Não, porque eu não copiei, sério, não copiei. Enfim, eu fiquei meio frustrada no início, mas aí depois eu fiquei mais tranquila. E o motivo do Cole ter o cabelo branco é muito simples, não era pra ele ter o cabelo branco, era pra ser tipo um castanho assim, mais claro e tal. Só que ele tem o cabelo branco não é nem porque ele é velho, é por causa da droga que ele tá usando pra poder manter a forma assim, entre muitas aspas, humana, normal. Aí então ele tá ficando mais velho, mais rápido. São efeitos e defeitos colaterais. O efeito é que o cabelo dele fica branco e o defeito é que ele parece que é muito velho. Aí então entra o contraste dos dois também, que no início ele era muito mais velho que ela. Só que depois eu falei, não gosto muito desse negócio de age gap, não. Então eu deixei ele só assim, velho de aparência, mas jovem de idade. Não me lembro agora qual é a idade dele, mas ele continua sendo um bocadinho mais velho que a Lilian. Só que nem tanto assim, sabe? Não é uma coisa discrepante. E talvez possa ser uma piada assim da história que o povo fica perguntando, nossa, mas você tem mais experiência, que não sei o que, não, que nada, mas quantos anos você tem? Eu tenho 35, o quê? Tu tem 35, parece que tem 60, tudo por causa do cabelo branco, pelo menos ele não ficou calvo. Essa coisa experimental que ele tá usando fez de tudo, menos deixar ele calvo, menos assim, mais um plus, né? Não é um acréscimo, nem um decréscimo. É uma coisa assim que você não sabe dizer se é boa ou se é ruim. Porque ele tava com a cara de velho. Tem muitas outras desregularidades em questão do controle das emoções dele
e coisas relacionadas à biologia do coisa, mas pelo menos ele já está mantendo uma forma mais aceitável para todo mundo, para ninguém ficar desconfiando dele e ninguém ter medo dele. Porque o pobre, coitado, ele já sofreu muito na vida, já foi vítima de troca de lar, não podia depois mais voltar para casa. Na verdade, eu acho que os pais dele morreram, porque eu tô com uma preguiça de poder criar o que aconteceu com os pais verdadeiros dele. Então vamos botar aqui, não se sabe o que aconteceu com eles. Ele foi pra um lugar, ele morava meio que num lugar que representa os Estados Unidos na história, porque são países que representam os países que tem na nossa realidade, porque o mundo deles é outro. Então vamos dizer que ele ficou preso nos Estados Unidos, não podia mais voltar pra casa, a família, quando descobriu, teve que ficar com ele, foi uma tremenda confusão, foi uma tremenda gritaria, porque ninguém podia devolver ele, e ele não cresceu assim tão bem com os outros da família. Porque com o tempo descobriram deste pequeno assim fato de que ele não era uma fada pura, ele era mestiço. Olha que alegria! Ele era basicamente uma coisinha feral assim, que ninguém gostava muito de lidar e ninguém tinha paciência. Então ele tinha intrigas com os irmãos adotivos, foi assim que ele conseguiu essa marca assim na boca, foi numa briga, o irmão adotivo dele deu Nossa, eu imagino que ele deu uma facada, porque pra ter esse corte fundo assim, né? E na ideia original ele realmente deu uma facada. Olha só que família saudável. Aí ele cresceu amargurado, tinha que esconder esse outro lado dele e tal. Mas tinha uma época que ele não conseguia se controlar. Então ele descobriu o fornecedor da nova droga pra poder deixar esses metamorfos controlados. Então ele começou a ser basicamente o principal objeto de experimento. Olha que maravilha. Porque meio que tem... Essa droga, ela tem como meio que potencializar a transformação de uma pessoa que nunca passou por isso. E em outros casos, ela meio que faz o efeito reverso. Faz, assim, dá a possibilidade da pessoa se controlar melhor. Isso aí. Uma pessoa que nunca se transformou, ela não tem capacidade pra isso, não é metamorfa. Ela se transforma e fica completamente desregulada, doidona na cabeça. E uma pessoa que é metamorfa, quando toma esse negócio, tem um controle maior sobre as transformações. Porém, existem muitos efeitos colaterais e talvez com o tempo este negócio vá perdendo assim o efeito, né? Porque é igual remédio, quanto mais você toma ou com mais frequência, menos efeito vai fazendo e você tem que ir pra tarjas mais fortes. Talvez ele já deva estar em uma tarja muito forte, porque o cabelo dele tá ficando branco, né? Tá perdendo assim a juventude. Vai morrer rapidinho, nem vai se aposentar, pobre coitado. Aí, em comparação a ele, que tem uma família toda descompensada, desregulada, doida da cabeça, Lilian cresceu em um lar muito saudável, com um pai e uma mãe que amam muito ela e que se amam, e mais outros 3 irmãos, 2 meninas e um garoto. E um pouquinho sobre a Lilian. A Lilian, ela é uma jovem que é muito simpática, muito meiga e que tem uma sede tremenda por jornalismo. Ela é basicamente assim, ela tem um quedinho de espírito de fofoqueira, só que ela gosta das fofocas mais pesadas, assim, um pouquinho mais criminal, sabe? Por isso que ela quis seguir nessa área, assim, mais do jornalismo investigativo, não exatamente para o lado, assim, do confronto policial, porque ela provavelmente tem muita certeza que ela não tem capacidade física de ser uma policial. Mas, enfim, ela acabou conseguindo isso, só que não estão sendo assim as mil maravilhas pra ela. Ela é uma estagiária, coitada. Faz faculdade de jornalismo, faz um estágio assim numa delegacia da cidade dela. Ela tem assim uma amizade com uma policial de verdade de trabalho, que o nome dela é Sônia, ela é uma orc. As duas são muito amigas, às vezes a Sônia comenta algumas coisas com ela, vai dando umas dicas pra ela, só que as coisas não estão sendo assim tão Disney pra Lilian. Ela está em uma situação meio ruim, tipo jovens adultos que têm os sonhos meio que massacrados pela vida. Mas não exatamente massacrados, só não tá bom. É o que eu disse, não é um acréscimo nem um decréscimo, tá estável e não tem nada acontecendo. Então quando a Lilian começa a saber assim dessa coisa que aconteceu, né, num baile aí que o povo começou a ficar doido por causa do uso de uma droga esquisita. Obviamente ela quer tentar meter um narizinho fofo dela nessa situação para conseguir uma matéria para poder escrever a primeira matéria séria dela. Só que assim, ela não passou pela primeira etapa de escrever coisas mais simples, ela já quer logo pegar o grosso assim, sem não sei o que, ela é doida. E quem está à frente disso? O Coley, porque em toda essa falatória eu esqueci de avisar que o Coiso, ele é um investigador.
Olha só a história se complicando mais ainda. Trabalhando na delegacia, trabalhando na polícia, sendo investigador de outro lugar e ainda fez parte dessa organização aí que tem essa droga. Ele tá completamente ferrado e as coisas pra ele acabam ficando pior porque a Lilian entra e a bichinha ela é cheia de perguntas. Ela é tipo assim, nossa, eu tô numa série de Chicago, aqui eu tô no Chicago 911, eu vou descobrir este bagulho, vou publicar este jornal, você vai me ajudar, eu vou te ajudar, posso ser sua estagiária, não gosto de ser estagiária, mas eu posso ser a sua estagiária porque eu quero ir à frente disso, vamos lá, ela tá lá naquele gás, tá tentando ser discreta, tá tentando ser sagaz e o coisa só tá assim, pelo amor de Deus, guria, cala a boca, sai da minha cola, e no início ele só quer que ela se afaste. E a coisa, a bichinha, ela só quer uma matéria, coitada, só quer subir na vida, quer ser levada a sério pelos outros. E assim, tudo de bom pra ela. Nossa. Mas enfim, ela é legal, eu acho ela uma personagem muito fofa. Ela é assim, ela é bem, tem uma personalidade bem bubbly, que é tipo uma coisinha fofa assim, sabe? E é meio difícil de explicar em português, mas ela é assim, ela é um frufru. Eu gosto dela, ela é muito fofa. Olha só que maravilha. E nessa questão, assim, do romance dos dois, os pais dela não gostam muito, mas fazer o quê? Ela gosta do cara, o cara gosta dela. E olha que maneiro, já tá todo esse rolo, assim, de descobrir quem foi, assim, a pessoa que criou essa coisa da droga da anomalia. O Cole já tá envolvido nisso, mas ele acaba falando, não tem nada a ver não, tá legal, vamos ficar juntos e tal. Até ele conhecer a família dela, porque o pai dela é coronel. O pai dela da polícia militar, o bicho tá ferrado, eu não sei como seria o jantar de todo mundo. Eu só imagino todo mundo na mesa, Lilian, mó de boa, a família toda de boa e o pai encarando o Cole assim, com um olhar assim, você tá esquisito, você é estranho, cara, eu não gostei de você. E o Cole lá só dos olhos regalados, olhando pro cara, pedindo pra morrer ou pra correr, só que ele não pode correr. Porque tem também outro bagulho, ele amarra as próprias asas. Olha só, a lista de problemas desse homem vai aumentando. Ele amarra as próprias asas porque as fadas deste mundo deles não têm asas coloridas. São um reflexo assim das cores, do brilho, mas não, por exemplo, uma asa completamente amarela, azul. E o Cole tem 3 cores de asa. É tipo como se fosse um besouro escaravelho. Nem sei se escaravelho é assim. Mas enfim, as cores de um besouro escaravelho e as asas dele assim são tipo estilo Barbie Butterfly, uma coisa gigante, colorida, chamativa. E ele não pode, porque isso meio que denuncia ele. Ele não pode abrir as asinhas, coitado, não pode voar, não pode ser livre, porque senão não vai dar certo. Simplesmente não dá. E a Lilian, a esse ponto, também não sabe que ele tem essas asas coloridas assim. Ela não sabia que ele era uma fada, porque as fadas geralmente têm as orelhinhas pontudas. Ela achava que ele era só um cara normal, um cara humano, assim, sem maiores transformações ou mirabolâncias na vida. E isso engana direitinho. Olha só, a teia de problemas crescendo. Isso aqui tem mais trama do que novela da Globo, meu filho. E é uma confusão. É muita coisa que acontece. Mas o principal é que a história dele se passa em um lugar do Brasil. E foi por isso que eu quis trazer essa aparência assim mais diferenciada pro Cole. Porque quando eu faço pessoas pássaro ou pessoas que têm asas assim, penas no rosto, eu gosto de ver as espécies dos pássaros. E como a história dele se passa em um lugar que é inspirado no Brasil, eu falei, pois bem, ele veio de um lugar assim tropical, vou fazer ele uma arara. Uhul! Não sei de onde eu peguei as inspirações para a asa dele, mas eu segui as cores do padrão assim de penas do rosto, do pescoço e ficou essa coisa, beijinho de chefe, maravilhosa, que pelo amor de Deus, este homem está mais bonito do que eu tinha feito antes. Está exatamente do jeito que eu imaginei. Com esta cara de paisagem, com esta cara de que não quer que ninguém chegue perto. Uau! Ele está lindo, simplesmente eu amo as penas dele desse tipo. Eu tenho que fazer uma referência de corpo até maior dele para eu poder entender como é que funciona esse esquema de cores. Mas meu filho, eu vou te dizer, foi difícil eu entender essas cores dele assim. E eu não sei o que eu faço, né? Eu não sei porque eu sou assim. Eu gosto da dificuldade para poder criar um personagem. Não tem outra explicação. A mesma coisa com a Lilian. Por que ela tá com essas escamas assim? Porque acontece uns bagulho, ela acaba sendo afetada e ela meio que assim
tem este lado, assim, mais feral dela potencializado. Por isso que ela tá com essa coisa, assim, toda esquisita na cara. O olho tá estranho. Ai, são muitas coisas. Eu só quis fazer ela assim, ela acaba meio que se envolvendo nessa treta aí da droga. E que talvez ela já possa ter sido afetada por ela. Ou talvez ela tenha acabado precisar desse negócio, porque isso dá meio que uma adrenalina gigantesca pra pessoa. É tipo assim, um shot, você tá com a energia de 3 búfalos que beberam Red Bull. E assim, talvez em algum momento muito crucial, ela precisou desta droga pra poder, né, pra poder sobreviver em algum momento. Porque no mundo deles tem monstros também, assim, né? O povo não tá muito livre, assim, dessas criaturas mais esquisitonas, assim, animais estranhos, só porque estão na sociedade, não. Ninguém está livre. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uns bichos bem malucos, né? Se o Brasil normal já tem muita coisa doida, um Brasil de fantasia eu acho que seria equiparado à Austrália. Porque na Austrália você senta no vaso, uma cobra... Porque na Austrália você senta no vaso, uma cobra vem e pica sua bunda. Você tá andando na rua, um vombate vem. Vombate é como se fosse uma capivara, só que um pouquinho menor. Entre muitas aspas. Um vombate vem, morde tua canela, você fica sem tua carne e você tem que parar no hospital. Você vai na praia, você é mordido por um tubarão. Você vai deitar, tem uma aranha-cavalo na sua parede, que a bicha é enorme. Ou seja, já é perigoso, vai ficar mais. Enfim, eu me divirto muito fazendo a história deles. Me divirto muito fazendo as criaturas do universo que eles fazem parte. E simplesmente eu sou viajada legal no mundo deles. Eu amo ficar me perdendo neste Brasil fantástico que eu imagino pra eles. Amo fazer essas referências assim à nossa cultura, nosso país, porque nosso país é maravilhoso, nosso país tem muita coisa que a gente precisa explorar. E por que não explorar assim também com os nossos personagens? A gente fica babando muito ovo de gringo, temos que fazer alguma coisa pro nosso país, gente. Ter carinho com a nossa nação, porque o nosso Brasil não existe outro Brasil. E eu decidi homenagear a nossa terra com a história deles. E entre outras coisas assim também. Foi mais porque eu queria uma desculpa pra poder criar eles. Eu falei, pô, vamos botar eles num Brasil fantástico e pronto, acabou. Foi essa a minha decisão, basicamente. E pode deixar que um dia eu vou transformar isso em história em quadrinhos. Vocês vão ver muito mais, vão entender a trama, vão entender as cenas que se passam na minha cabeça. Mas por enquanto eu fico nessa de ilustrar eles em poses muito interessantes e diálogos também. Eu espero que vocês gostem deles, assim, porque eu fiz esse desenho com todo carinho, me levou dias! Eu espero que vocês estejam assistindo aqui até agora também. E olha, eu gostaria de ter mais algumas coisas pra falar, mas eu acho que foi tudo isso por agora mesmo. Eu fico feliz porque vocês que me seguem aqui no canal e no meu Instagram gostam de ver as minhas criações, isso me deixa muito contente. E eu também gosto de ver vocês que comentam nos meus comentários dos vídeos sobre os meus personagens, que gostam deles também. Eu espero que vocês possam ficar aqui para poder ver essa história ser feita. E pode deixar que um dia vou trazer essa história. Sinto que talvez não demore tanto, mas eu tenho outros planos em mente agora. Pretendo escrever muito um dia a história deles, mas no momento estou tendo outra história em mente, porque assim, eu sei o começo e o meio da história deles, mas não faço a menor ideia do fim. Porque assim, tá bom, esta droga está por aí, é um fenômeno que não tem exatamente como você ter muito controle. As pessoas antigamente elas se transformavam, existiam muitas outras espécies fantásticas por aí e não tem o que se fazer com isso. Então, já que essa coisa foi liberada e mudou de sangue de todo mundo por aí, o que vai acontecer? Eles vão arrumar uma solução para bloquear essas transformações? O Cole vai ser preso? Vai fugir? O que vai acontecer? Isso foi realmente um contrabando que aconteceu ou foi uma coisa que deveria acontecer porque já não existiam mais metamorfos como na Idade Média, por exemplo? Não faço a menor ideia, não sei, eu realmente não sei e também não tenho uma estrutura muito assim aprofundada para o país deles, para o Brasil fantástico que eles vivem. Mas até lá, vou inventando outras criaturas, vou inventando outras raças, inventando outros países, participando assim do mesmo universo deles e vou desenhando eles também. E agora, meus queridos, vou deixar vocês aí com o restante do Speed Paint. Caso eu tenha mais alguma coisa pra falar, eu volto aqui e falo. Agora o importante é que eu quero que vocês vejam esses detalhes finais do desenho deles e fiquem aqui até o final, ok? Já sei,
Para poder fazer vocês comentarem aí nos comentários, gostaria de saber quais são as espécies fantásticas, tipo orcs, fadas, sereias e etc., que vocês acham que teriam em um Brasil estilo high fantasy, assim, coisas fantásticas, louconas, se fosse um Brasil, assim, de alta fantasia. Eu tenho algumas imaginações muito legais, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que teriam? Teriam, tipo, sereias pirarucus, lobisomens, estilo lobo-guará? O que vocês acham que teriam? Comentem aí embaixo, porque quem sabe eu possa desenhar isso algum dia. Gosto muito de sugestões. Se quiserem dar sugestões também para criar espécies fantásticas para esse Brasil fantástico, vou ficar muito feliz, mas quero saber as suas imaginações. E aí, quais espécies vocês acham que teriam no nosso Brasil fantástico?
E meus amigos, estamos chegando no final deste render maravilhoso, tudo isso que acabou de acontecer. Este é o resultado final de mais um dos meus remakes de uma arte que eu amo bastante, e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!